Imagine isso. Você acorda um dia e antes mesmo de abrir completamente os olhos, sua mão já procura o celular. Notificações piscam, como pequenas promessas de importância. Mensagens, curtidas, oportunidades, convites. Cada som é uma isca. Você nem percebe, mas já está ajoelhado diante de algo invisível. Um altar moderno. O desejo. Você o alimenta todos os dias. Nas telas, nos planos, nas comparações silenciosas que faz enquanto rola o feed. Deseja ser mais admirado, mais amado, mais reconhecido, mais livre. E, entanto, quanto mais persegue essa sensação de liberdade, mais ela se dissolve, como um reflexo na água. O paradoxo é brutal. Vivemos na era que mais promete liberdade individual e, ainda assim, somos escravos das próprias vontades. Não de tiranos, mas de impulsos. Não de correntes, mas de desejos. O mundo moderno transformou o ato de desejar, algo natural e vital, em uma estrutura de dominação sutil. O desejo já não é mais o fogo que move a alma, mas o chicote que conduz o rebanho. Pense nisso. Você acredita escolher o que quer, mas o que realmente escolhe? Deseja porque algo em você o chama ou porque o mundo lhe ensinou o que deveria querer? Há algo profundamente perturbador nessa constatação. Desde pequenos, fomos educados a acreditar que desejar é o caminho da liberdade, do sucesso e da autenticidade. Siga seus sonhos, viva o que ama. Você pode ser tudo o que quiser, mas ninguém nos disse o que acontece quando todos desejam as mesmas coisas. Quando a busca por singularidade se torna um roteiro coletivo, o desejo deixa de ser expressão e vira obediência. Você trabalha por um carro, um corpo, um estilo de vida que outros também desejam. Sente prazer em conquistá-los, mas esse prazer é breve. Logo surge outro vazio, outro quase lá. É como beber água salgada. Quanto mais bebe, mais sede sente. E essa sede não é acidental. Ela é um motor invisível de toda a máquina social. A publicidade, a cultura do sucesso, os algoritmos das redes, tudo existe para garantir que você nunca se sinta plenamente satisfeito. Porque um ser humano satisfeito é perigoso. Ele não compra, não compete, não se compara, ele não se move como o sistema quer. Arthur Schopenhauer diria que a essência da vida é o desejo e, portanto, o sofrimento. Para ele, desejar é viver em carência. Satisfazer o desejo é apenas trocar uma dor por outra. O prazer é a pausa momentânea na tortura e a vida inteira se torna uma oscilação entre querer e tédio. Mas se Schopenhauer via o desejo como uma força trágica e inevitável, o mundo moderno o transformou em uma força rentável. O capitalismo aprendeu a manipular o sofrimento que nasce do desejo e a vendê-lo de volta como mercadoria. Deseje mais, consuma mais, seja mais. Cada nova promessa é um novo tipo de corrente. E o mais perverso é que você as coloca em si mesmo, acreditando que são asas. Nietzsche, no seu estilo cortante, diria que o homem moderno já não sabe desejar por si. Ele deseja o que outros desejam. Vive de espelhos, não de vontades. O espírito livre virou uma marca, uma estética, uma performance. E é aí que o desejo se torna escravidão, quando o querer não nasce do ser, mas da comparação, quando o impulso de se realizar se transforma em necessidade de validação, quando a busca por sentido é substituída por distração. Olhe à sua volta, os olhos vazios no transporte público, as metas corporativas disfarçadas de propósito, o medo constante de ficar para trás, o desejo que um dia poderia ter sido força criadora, agora é combustível para a ansiedade coletiva. E o que é mais assustador é que todos acham um normal. Você pode até se achar livre porque não tem grilhões físicos, mas sua mente vive num campo de concentração invisível, um labirinto de desejos condicionados. Cada like, cada compra, cada ambição cuidadosamente nutrida reforça as paredes. E ainda assim, ninguém quer escapar, porque no fundo somos viciados nessa dopamina intermitente. A escravidão do desejo é confortável. Ela oferece movimento constante, mas nunca chegada. É a promessa de algo que sempre falta. E é essa falta que mantém tudo funcionando. Talvez o verdadeiro inferno moderno não seja o tédio ou a dor, mas a eterna sensação de estar quase vivendo. E então surge a pergunta que corta fundo. Se o desejo é o que nos move, mas também o que nos aprisiona, como podemos viver sem ele? E pior,
Deveríamos tentar? O que acontece com o ser humano quando o querer se torna a sua religião? Quando cada ato é uma tentativa de preencher um vazio que não pode ser preenchido? Você pode sentir que há algo errado, mas não saber dizer o que. Essa inquietação constante, esse falta algo que nunca desaparece, é a voz do desejo pedindo mais sacrifício. E é nesse ponto que a escravidão se revela por completo. Não quando você é forçado a servir, mas quando acredita estar escolhendo servir. O verdadeiro controle não está em quem prende, mas em quem convence o outro de que as correntes são liberdade. E é aqui que a história começa a se aprofundar, porque para entender como chegamos a esse ponto e o que realmente está em jogo, precisamos descer até as raízes invisíveis do desejo, o inconsciente, a cultura e o vazio que sustenta tudo que chamamos de vida moderna. O desejo parece uma força espontânea, algo que brota de dentro, puro, autêntico. Mas e se ele fosse, em grande parte, uma ilusão cuidadosamente cultivada? E se a maioria dos seus desejos não nascesse da sua alma, mas de uma engenharia invisível moldada por séculos de condicionamento psicológico, filosófico e social? Para entender isso, precisamos mergulhar no subterrâneo da mente. Carl Jung dizia que o ser humano moderno vive desconectado do inconsciente, essa dimensão profunda que abriga impulsos, imagens e símbolos que moldam quem somos. Quando nos separamos desse mundo interior, perdemos o senso genuíno do que realmente queremos. Passamos então a desejar o que o mundo exterior nos diz que devemos querer. E o mundo moderno é mestre nisso. Ele nos bombardeia com arquétipos invertidos, a imagem do herói de sucesso, da mulher perfeita, do homem alfa, da vida ideal. São mitos atualizados, mascarados de liberdade. Jung chamaria isso de posse arquetípica, quando forças simbólicas, culturais e coletivas dominam o indivíduo sem que ele perceba. Você acha que deseja ser livre, mas o que realmente quer é ser aceito. Acha que busca amor, mas o que realmente quer é reconhecimento. Acha que quer sucesso, mas o que busca é validação. A diferença é sutil, mas devastadora. O desejo, quando nasce da consciência, é criativo, uma extensão da vida, mas quando nasce da falta, ele se torna servidão. Arthur Schopenhauer viu isso antes de todos. O desejo é o sofrimento. Para ele, a vontade, essa força cega que move tudo o que existe, é uma tirana insaciável. O homem acredita que sofre porque não tem o que quer, mas a verdade é que ele sofre porque deseja. O querer é uma ferida que nunca cicatriza. Mesmo quando conseguimos o que queremos, o prazer é apenas o intervalo entre dois sofrimentos. Nietzsche levou essa ideia um passo além. Ele rejeitou o pessimismo de Schopenhauer, mas não negou o poder do desejo. Para Nietzsche, o problema não era desejar, mas como desejamos. Ele acreditava que o homem moderno havia se tornado fraco porque perdeu o contato com sua vontade de poder, aquela força vital criadora que não busca preencher vazios, mas afirmar a própria existência. Em vez de criar seus próprios valores, o homem moderno vive segundo os valores herdados, dos pais, da sociedade, das redes. Deseja ser o que os outros chamam de bem-sucedido, desejável, feliz. Nietzsche chamaria isso de moral de rebanho, uma forma sofisticada de escravidão emocional. Aldous Huxley, por sua vez, viu esse processo tomar forma concreta no mundo. Em Admirável Mundo Novo, ele descreve uma sociedade que controla as pessoas não pela dor, mas pelo prazer. Ninguém é forçado a obedecer. Todos amam suas correntes. Huxley entendeu algo que hoje se tornou evidente. A dominação moderna não reprime o desejo, ela o hiperestimula. Não censura o prazer, multiplica-o até o ponto de saturação. Vivemos num regime de prazer compulsório, onde até o descanso é produtivo e até o amor é performado. A liberdade se mede pela quantidade de opções, mas cada nova opção é apenas mais uma forma de controle. Jean-Paul Sartre disse que o homem está condenado à liberdade. Mas essa condenação não é bela como parece. Ser livre significa ser responsável por tudo o que escolhe. E diante dessa responsabilidade, o ser humano foge. Ele prefere entregar seu poder de desejar para o coletivo, para o algoritmo, para a moda, para o sistema.
Assim, ele evita o peso de escolher por si mesmo. Essa é a verdadeira raiz psicológica da escravidão moderna, o medo da liberdade interior. É mais fácil desejar o que todos desejam do que enfrentar o abismo de não saber o que realmente se quer. Viktor Frankl observou que o homem pode suportar qualquer sofrimento, exceto o vazio de não ter um porquê. E o desejo, muitas vezes, é a tentativa desesperada de preencher esse vazio. Mas o que nasce do medo nunca liberta. Ele apenas muda de forma, de correntes de ferro para correntes de ouro. Pense nisso. O que aconteceria se, de repente, todos perdessem o interesse pelas coisas que hoje alimentam o sistema? Status, consumo, validação, imagem. O mundo entraria em colapso, porque a base da sociedade moderna não é a produção, é o desejo perpetuamente insatisfeito. A economia precisa da sua carência. A cultura precisa da sua comparação. A psicologia das massas precisa da sua distração. Essa é a engenharia invisível do desejo, um ciclo onde o indivíduo é mantido em constante inquietação, sempre buscando fora o que perdeu dentro. Mas há algo ainda mais profundo, algo que não é econômico nem social, mas existencial. O ser humano é, por natureza, um ser de falta. Desde o nascimento, somos lançados no mundo em estado de incompletude. Freud chamou isso de eros, a força que busca unir, preencher, recompor o que está dividido. Mas o problema é que confundimos essa força com o desejo de posse. Em vez de amar o outro como extensão da vida, queremos possuí-lo como extensão do ego. Desejar virou sinônimo de controlar. E assim, o amor se transforma em apego. A ambição vira ansiedade. A busca espiritual vira performance de ego. Toda vez que você diz, eu quero, há uma pergunta silenciosa que deveria acompanhá-lo. Quem em mim quer isso? Essa é a pergunta que poucos se atrevem a fazer, porque ela desmascara um mecanismo oculto do desejo. Ela revela que muito do que chamamos de vontade é, na verdade, um reflexo condicionado, uma resposta automática de uma mente programada para nunca estar satisfeita. E é aqui que o paradoxo se intensifica. O desejo, que um dia foi a centelha da criação, o impulso que moveu o homem a explorar, amar e criar, agora é a coleira que o impede de evoluir. Não é o desejo em si que aprisiona, mas a inconsciência do desejo. Quando você não o observa, ele o domina. Quando o reconhece, ele pode se tornar sua libertação. Mas essa consciência tem um preço. Você precisará enfrentar o vazio que o desejo encobre, a ausência de propósito, o silêncio que a maioria teme. Porque quando o desejo se cala, o que resta? Quem é você sem aquilo que quer? Essa é a pergunta que conduz à próxima camada dessa jornada, a das consequências invisíveis. O modo como essa escravidão silenciosa molda nossas relações, nossa identidade e o próprio tecido da civilização moderna. Você não vê as correntes. Elas não fazem barulho, não pesam nos pulsos, não arranham a pele, mas estão lá, nos pensamentos automáticos, nos impulsos que o movem sem que perceba, na inquietação que o mantém sempre quase satisfeito. O desejo, quando não é visto, não apenas aprisiona, mas molda a realidade. E o mais inquietante é que ele faz isso em silêncio. Vivemos em uma era onde o excesso se disfarça de liberdade. Você pode escolher o que comer, o que vestir, onde viajar, o que assistir, com quem falar, quem amar. Mas essa liberdade infinita é uma ilusão meticulosamente construída. Porque quando tudo é possível, o que realmente é o seu desejo? A mente humana não foi feita para lidar com infinitas possibilidades. Cada escolha é uma renúncia, e cada renúncia é uma dor. O desejo estimulado sem fim transforma a liberdade em angústia. A multiplicação de opções não gera autonomia, gera paralisia. E é assim que nasce a escravidão invisível da abundância. O indivíduo não é mais oprimido por falta, mas por excesso. Ele é soterrado pelo peso de suas próprias vontades. Carl Jung dizia que, quando algo não é consciente, ele se manifesta como destino. O desejo reprimido, negado ou inconsciente não desaparece, mas apenas se infiltra nas decisões, nas relações, nos hábitos, nos medos. Você acredita estar escolhendo, mas é escolhido. Acredita estar decidindo,
mas é decidido. E sob essa camada de aparente liberdade, algo mais sombrio cresce: o vazio existencial. Jean-Paul Sartre descreveu esse estado como náusea, a vertigem que nasce quando o ser humano percebe que tudo é possível, mas nada tem sentido. Quando todos os desejos são atendidos, o homem se vê nu diante do absurdo da própria liberdade. Sem um centro interior, ele tenta preencher o nada com mais estímulos, mais conquistas, mais prazer. Mas o vazio não se preenche, ele se expande. Viktor Frankl observou que essa sensação de vazio não é uma falha do indivíduo, mas uma característica da era moderna, uma neurose noogênica, uma doença da alma que surge quando a vida perde significado. E o mercado, em sua astúcia, aprendeu a explorar até isso. Transformou o vazio em nicho, o sofrimento em tendência, a busca por sentido em produto. O resultado? Uma civilização inteira tentando anestesiar o desconforto de existir. A cada nova tecnologia, promessa ou tendência espiritual, somos conduzidos a acreditar que agora, finalmente, encontraremos o que procurávamos. Mas a recompensa nunca é completa, porque não foi feita para ser. A insatisfação é o motor do consumo, e o consumo é o combustível da ordem. Assim, o desejo se transforma em um sistema de retroalimentação emocional. Você deseja, consome, sente prazer, sente culpa, deseja novamente. O ciclo se repete até que o próprio prazer se torna banal. E quando o prazer deixa de satisfazer, o ser humano recorre à intensificação. Mais estímulo, mais velocidade, mais dopamina, até que o próprio sistema nervoso entra em colapso. A neurociência moderna confirma o que os filósofos intuíram há séculos. Quanto mais frequentemente buscamos prazer, menos prazer sentimos. O cérebro se adapta, a dopamina se esgota e o desejo precisa de doses maiores. O resultado é uma civilização dopaminérgica, inquieta, ansiosa, faminta. Gabor Maté explica isso com clareza. O vício não é sobre prazer, é sobre alívio da dor. E o desejo, na sociedade contemporânea, é justamente esse mecanismo de alívio, um anestésico contra o desconforto de estar vivo. Mas todo anestésico cobra um preço. Ele entorpece não apenas a dor, mas também a sensibilidade. Perdemos a capacidade de sentir genuinamente, de desejar conscientemente. E o que é mais trágico, começamos a desejar o próprio desejo. O ser humano passa a viver não por aquilo que ama, mas pela excitação de querer algo. O querer se torna um fim em si mesmo. O prazer da busca substitui o prazer da experiência. É por isso que o tédio se tornou um dos maiores medos modernos. Ficar em silêncio, sozinho, sem distrações, é insuportável para muitos. Porque o silêncio revela a verdade. O desejo não é liberdade, é fuga. E essa fuga molda até nossas relações. Nas redes, o amor virou um mercado de validação. Nos romances, o outro é frequentemente apenas o espelho onde buscamos ver refletido nosso valor. A conexão dá lugar à performance, o amor à expectativa. E quando o outro não corresponde ao desejo projetado, o laço se quebra. Não amamos pessoas, amamos as sensações que elas nos causam. Nietzsche dizia que o homem moderno prefere querer o nada a não querer nada. E é isso que vivemos, uma civilização que prefere o ruído ao silêncio, o excesso à simplicidade, o artificial ao autêntico. Uma sociedade que faz do desejo sua religião e da frustração seu culto diário. O mais cruel é que essa escravidão não precisa de senhores. O próprio sujeito se torna o carcereiro de si mesmo. Ele ajusta sua rotina, seu corpo, sua mente e até sua espiritualidade aos padrões de um sistema que ele mesmo reforça. Você trabalha mais para poder comprar mais, mas o que compra te prende ao trabalho. Você busca sucesso para ser livre, mas o sucesso te torna dependente da imagem que o mantém. Você quer ser desejado e, ao conseguir, se torna refém do desejo alheio. Essa é a teia do desejo, uma arquitetura invisível de autoaprisionamento. E o que antes era apenas um mecanismo individual, agora se expande para o coletivo. O planeta inteiro começa a refletir nossa compulsão interna, superprodução, exaustão, destruição de recursos, hiperconexão, burnout social. A Terra se tornou o espelho psicológico da humanidade.
um corpo sobrecarregado por desejos insaciáveis. Talvez seja isso que Schopenhauer quis dizer quando afirmou que o mundo é minha representação. O que vemos fora é apenas o reflexo do que se agita dentro. A crise ambiental, a ansiedade coletiva, o colapso de sentido, tudo isso não são fenômenos isolados, são sintomas da mesma doença, a incapacidade de estar em paz com o que é. O desejo, na sua forma inconsciente, é o vírus que corrompe o presente. Ele transforma o agora em meio, nunca em fim. Faz da vida um corredor e nunca uma casa. E enquanto o homem continuar correndo atrás da miragem do mais, o abismo continuará crescendo sob os seus pés. Mas há uma saída, uma rebelião silenciosa, radical, quase impensável. Um modo de se libertar sem fugir, de desejar sem ser escravo. E é essa rebelião, interna, filosófica e profundamente humana, que nos aguarda a seguir. Imagine que, por um instante, o ruído do mundo se cala. Nenhuma notificação, nenhum novo desejo, nenhuma meta gritando na tua mente. Só o silêncio. E dentro dele, algo raro acontece. Você sente medo. Porque o silêncio revela o que o desejo sempre escondeu, o vazio, a ausência daquilo que sempre te moveu. E nesse instante, algo em você começa a morrer, a identidade construída pelo querer. Mas não tema essa morte. Ela é o início da liberdade. Libertar-se do desejo não é destruir o impulso de querer, mas desmascarar o mecanismo que o governa. É enxergar que, enquanto você acredita estar perseguindo algo, na verdade está fugindo de si mesmo. Nietzsche dizia que o homem precisa aprender a tornar-se quem é. Mas como alguém pode se tornar quem é se passa a vida inteira sendo definido pelo que deseja? O sistema te ensinou que você é o que quer, que suas preferências são sua identidade. Mas essa é a mentira mais sofisticada da era moderna. Você não é o que deseja. Você é aquele que observa o desejo. Essa é a diferença entre o prisioneiro e o desperto. O prisioneiro corre atrás da próxima centelha de dopamina. O desperto se pergunta: de onde vem essa vontade? Ele observa, analisa, compreende, e ao fazer isso, o feitiço se quebra. O filósofo indiano Krishnamurti dizia: observar sem julgar é o mais alto ato de inteligência. Quando você observa o desejo, sem ceder nem resistir, algo curioso acontece. Ele perde poder, ele se dissolve, porque o desejo não sobrevive à consciência plena. Ele precisa da identificação para existir. Ele precisa que você acredite que é ele. É por isso que a meditação, em sua essência, é um ato revolucionário. Não por ser espiritual, mas porque ameaça a base de toda dominação moderna. A incapacidade de estar consigo mesmo. Quando você começa a tolerar o vazio, o sistema perde o controle. Quando você se sente em silêncio e observa seus impulsos sem obedecê-los, você retoma o poder. É como se uma muralha invisível começasse a ruir, tijolo por tijolo. Você percebe que a maioria dos seus desejos não são seus. Eles foram plantados, cuidadosamente cultivados por uma cultura que lucra com sua inquietação. A publicidade, o status, o medo da insignificância, tudo isso serve a um mesmo propósito: manter-te desejando. Mas é uma arte antiga, esquecida no caos moderno. O desejo consciente. O desejo consciente não é a ausência de querer. É a transmutação do querer em direção. Você ainda deseja, mas escolhe o que realmente tem significado. Você não busca o prazer rápido, busca o sentido duradouro. Não o estímulo, mas a expressão. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, escreveu: o homem não busca prazer ou poder como fim último, mas sentido. O sentido é o único desejo que não escraviza, porque ele não nasce da falta, mas da presença. Não é algo a ser alcançado, mas sim algo a ser revelado. É nesse ponto que a rebelião começa, não com bandeiras, mas com consciência. Não com discursos, mas com introspecção. Você começa a fazer perguntas que desconstroem a estrutura invisível do teu querer. Que realmente quero? Por quê? Isso me aproxima de mim ou me afasta? Esse desejo é voz da minha alma ou eco do mercado? Cada resposta rasga um véu. Cada silêncio revela um abismo. E dentro dele, uma centelha de lucidez. A rebelião, então, se torna um processo, não um ato heróico, mas uma prática constante de desidentificação. Desapegar-se não significa renunciar ao mundo,
Significa não mais ser possuído por ele. Você ainda trabalha, ainda cria, ainda ama, mas agora faz tudo isso sem o peso de provar nada, sem a urgência de conquistar, sem a necessidade de ser visto. O mundo continua o mesmo, mas dentro de você a engrenagem parou. E quando ela para, algo milagroso acontece. Você começa a sentir, de verdade, não o prazer excitado da dopamina, mas a serenidade do ser. É um tipo diferente de êxtase, o da suficiência. Os antigos chamavam isso de ataraxia, a tranquilidade da alma que nada pode perturbar. Os estoicos viam nessa serenidade o ápice da liberdade. Buda chamava de iluminação, mas em essência, todos falavam da mesma coisa, a libertação do desejo como identidade. A rebelião é isso, não o fim do querer, mas o nascimento da consciência que o observa. É o momento em que o escravo percebe que o Senhor nunca existiu, apenas o medo de olhar para dentro. Mas atenção, essa liberdade tem um preço. Ela exige que você enfrente o terror do nada, porque quando o desejo se cala, resta o silêncio. E no silêncio não há distrações. Apenas o espelho da tua própria alma. Esse é o ponto onde muitos desistem. Eles voltam ao ruído, à corrida, ao brilho fácil das telas, porque é mais seguro continuar desejando do que encarar o que está por trás do desejo. Mas quem permanece? Quem suporta o vazio sem se anestesiar? Descobre algo que nenhum algoritmo pode manipular: a presença. E na presença, tudo muda. Você percebe que não precisa correr atrás da vida porque já está nela. A vida não está no próximo objetivo, mas neste instante. Não está no que falta, mas no que é. Essa percepção não é intelectual, é vivida. É uma revolução silenciosa, uma quebra na matriz psicológica da era do consumo. Você não é mais refém do desejo. Você se torna o mestre da sua própria atenção. E quando isso acontece, algo que parecia impossível se revela. A verdadeira abundância não é ter tudo, é precisar de pouco. Você se sente leve, não porque o mundo mudou, mas porque o peso do querer finalmente caiu dos teus ombros. E nesse alívio, você sorri. Não o sorriso eufórico do prazer, mas o calmo e profundo da compreensão. A rebelião termina em silêncio, mas é o tipo de silêncio que faz o universo parecer inteiro. E é nesse silêncio que a verdade final começa a emergir. A revelação mais profunda de todas, que o desejo nunca foi o inimigo, apenas o espelho. Imagine que, após uma longa jornada, você finalmente chega ao centro do labirinto. Não há portas, nem espelhos, nem vozes te guiando, apenas um vazio silencioso e profundo. E no meio dele, o que você encontra não é uma resposta, mas o próprio desejo. Ele está ali, nu, desarmado, sem disfarces, sem o brilho das promessas, sem a maquiagem das narrativas. Um simples impulso pulsante, uma vontade de viver. E é então que você percebe: o desejo nunca foi seu inimigo. Ele era apenas o mensageiro, o reflexo distorcido da tua essência, tentando se expressar. Durante toda a vida, você o confundiu com um carrasco, mas na verdade, ele era o eco da tua alma, gritando por significado no mundo que só oferece distração. O problema nunca foi o desejar, foi o esquecimento. O esquecimento de por que você deseja. Enquanto o desejo estiver a serviço da carência, ele te escraviza. Mas quando ele se coloca a serviço da consciência, ele te liberta. Essa é a virada. O ponto onde o querer deixa de ser fuga e se torna expressão. Onde você deixa de correr atrás de algo e começa a dançar com o que é. Schopenhauer viu o desejo como sofrimento. E ele estava certo dentro do horizonte da vontade cega. Mas Nietzsche foi além. Ele olhou para o mesmo impulso e viu nele o motor da vida, a vontade de poder. Não o poder sobre os outros, mas o poder de afirmar a própria existência mesmo diante do caos. Esses dois olhares se unem em um paradoxo revelador. O desejo é sofrimento quando é inconsciente, e é força criadora quando é desperto.
O mesmo fogo que queima também ilumina. Tudo depende de quem o acende. A partir desse ponto, o desejo deixa de ser prisão e se torna ferramenta. Você já não deseja para preencher o vazio, mas para expandir a vida. Você não deseja possuir, mas participar. Não deseja consumir, mas criar. E nesse instante, o que antes era escravidão se transforma em arte. O desejo, antes um chicote invisível, torna-se pincel. Você pinta sua existência com ele, não para provar algo, mas para expressar o indizível. Jung diria que nesse momento, o inconsciente e o consciente finalmente dialogam. O desejo, que antes era sombra reprimida, é integrado. Você o olha de frente e diz: eu te vejo, eu te aceito, mas você não me governa mais. E o desejo sorri, porque tudo o que ele queria, o tempo todo, era ser visto. Essa é a libertação real. Não matar o desejo, mas purificá-lo da ignorância. Transformá-lo de servo da ausência em mensageiro da presença. Quando isso acontece, a relação com o mundo muda. Você não busca mais nas coisas a promessa de completude. Você as vive intensamente, mas sem se apegar. Ama, mas não prende. Cria, mas não se exaure. Deseja, mas não se confunde com o desejo. Essa é a diferença entre o querer do ego e o querer da alma. O querer do ego diz: preciso disso para ser feliz. O querer da alma sussurra: expresso isso porque já sou pleno. O primeiro nasce da falta, o segundo da abundância. O primeiro busca fora, o segundo floresce dentro. A sociedade moderna te ensinou que liberdade é poder escolher o que desejar. Mas a verdadeira liberdade é não ser escravo de nenhuma escolha. Quando você compreende isso, algo silencioso acontece dentro de você. Uma paz que não depende de circunstâncias. Uma alegria que não precisa de justificativas. Uma confiança serena, a certeza de que nada te falta, porque nada essencial pode ser tirado. É aqui que todas as filosofias convergem. Buda chamaria isso de nirvana, a cessação do querer cego. Os estoicos chamariam de autarquia, o domínio sobre si. Jung chamaria de individuação, a integração total da psique. E Nietzsche chamaria de amor fati, o amor pelo destino. Todos apontam para o mesmo ponto. A transcendência do desejo não é a negação da vida, mas o seu florescimento em plena consciência. Você deixa de ser um ser que deseja para se tornar o próprio fluxo do querer, consciente, lúcido, criador. O desejo não é mais uma corrente, mas um rio, e você é a água. Essa realização muda tudo. O trabalho deixa de ser busca por reconhecimento e se torna expressão de potência. O amor deixa de ser dependência e se torna comunhão. O sucesso deixa de ser acúmulo e se torna presença. Você começa a perceber que o verdadeiro luxo é o tempo. O verdadeiro poder é a atenção e a verdadeira riqueza é a tranquilidade interior. A escravidão moderna, aquela que se disfarçava de liberdade, perde o encanto. Porque nada pode comprar alguém que não precisa preencher o vazio. O desejo, agora, não te move por carência, mas por compaixão. Você deseja criar, ajudar, compreender. Não para provar algo, mas porque a própria vida te convida a isso. Você se torna canal da existência. E tudo o que antes parecia luta se torna dança. Esse é o ponto final e, ao mesmo tempo, o início de tudo. A fronteira onde o querer e o ser se tornam uma coisa só. Você compreende, enfim, que o desejo nunca foi uma maldição. Ele foi um mapa, o caminho tortuoso que te conduziu de volta a si mesmo. No fim, você percebe que a escravidão nunca esteve no desejo, mas no esquecimento da consciência que o observa. E quando essa consciência desperta, não há mais prisão, porque o prisioneiro e o carcereiro eram a mesma pessoa. Você sempre teve a chave. E agora, ao girá-la, o mundo inteiro se abre. Não como um campo de batalhas, mas como um vasto oceano de possibilidades, onde cada onda é um desejo nascendo e morrendo, e você é o mar que os contém. Silêncio, respiração, presença.
Você não precisa mais desejar a liberdade, você é a liberdade.